Está começando mais um episódio do Solta Esse Fio, um podcast sobre experiências, brisas, histórias de vida e o que mais acontecer durante a semana. Eu sou o Henrique. Eu sou a Jade e o fio da semana é amizade depois dos 30. Lembrando que a gente tá numa conversa, que pode ser na mesa do bar, tomando um drink, café da tarde, você que escolhe. E aí, como que é ter amizade depois dos 30 anos? Quando a gente tem, né? Às vezes você ainda não chegou nos 30, mas você pode encarar também como amizade na vida adulta, porque a amizade na vida adulta ela é mais complicada. A gente tem um milhão de outras coisas pra pensar, a gente não sai tanto de casa, especialmente depois da pandemia. Como é se relacionar, como é fazer amigos, como é lidar com os amigos que você já tem. Ou com os que você não tem e gostaria de ter. Acho que é toda essa gama, né? Porque, querendo ou não, vai passando um tempo de vida, a gente tá lá no colégio, na escola, é mais fácil você ter amigos ali, que já é um meio que tem bastante gente com quem você vai criar uma certa amizade. Aí depois pode ser que role ali uma faculdade ou direto no trabalho. E aí no trabalho você tem um novo ciclo de amizade. Na faculdade você tem mais um ciclo de amizade. Mas aí vai chegar o momento em que talvez só sobre a faculdade, se for uma pessoa acadêmica, ou só sobre o trabalho. E tem aquela parcela que vai ficar nos dois pro resto da vida. E aí você acaba tendo lugares no qual você vai encontrar pessoas e manter pessoas, porque já tem vamos pôr assim, um lugar que garante com que vocês vão se interagir com frequência, né? O trabalho, a faculdade, enfim. Tem alguma coisa que une, tem uma cola ali. E tem as amizades ali de infância, talvez você traga da escola, do colégio, só que já é mais difícil de manter amizade ali se você não mora muito perto, justamente porque já não tem mais um ponto em comum, né? Um lugar que você vai lá encontrar a pessoa e tal. E aí, quando você chega ali na casa dos 30, eu acho que tem aquela crise dos 30, todo mundo fala que passa, e eu achava que era fake news, mas que não era, realmente acontece ali alguma coisa, e eu acho que é um ponto de mudança, de mentalidade, de perspectiva, de talvez você não se reconhecer, ou querer se reconhecer, querer se reencontrar, e eu acho que é aí que começa a gerar aquela treta com as amizades. Não, os dramas são outros também, né? Quando você, que nem você falou, você passa por uma crise, você tá tentando entender outras coisas a respeito de quem você é, do que você quer fazer, você tem outros problemas, você acaba tendo que priorizar algumas coisas e aí as amizades às vezes acabam não sendo, não que não sendo compreensivas, mas todo mundo tem outras coisas pra priorizar e a vida adulta é muito corrida, que nem você falou, começam a surgir algumas dificuldades. Aí você passa muito tempo sem ver amigos que você via com muita frequência, de repente pessoas que você tinha muito contato, você já não consegue mais ter tanto contato. Às vezes você se muda, você vai pra outro país, ou você vai pra outra cidade, ou você muda de trabalho, às vezes você tinha essas amizades mais no seu trabalho, fica meio complicado, mas ao mesmo tempo também pode ficar mais simples, porque as pessoas também entendem que você tem todas essas questões e elas acabam sendo mais compreensivas com todas essas questões Acho também. difícil. Tem Acho que essa é amizades que uma sim. minoria. Justamente por isso que eu acho que todo mundo, pelo menos que eu tenho visto em rede social, que eu tenho usado mais agora no Instagram, uma conta meio fake ali, porque eu não sou lá uma pessoa muito de rede social, então eu criei uma conta ali para as pessoas não saberem que sou eu, mas tenho visto bastante gente criando conteúdo sobre isso e minha própria experiência de vida pessoal e dos meus amigos ao redor. Todo mundo meio que chega no momento de crise de, eu tenho amigos, sobraram poucos, eu quase não tenho mais amigos. E eu vejo que isso é uma grande constante, assim, né? Aquele meme que todo mundo brinca que o principal milagre de Jesus foi conseguir ter 12 amigos. Com certeza, depois dos 30, que ele volta lá dos 33, então, meu, isso aí foi um dos seus maiores milagres aí que a galera não valoriza. E eu acho que é por aí, porque tudo isso que a gente comentou, principalmente o trabalho, se você já tem alguma família, se tem pessoas das quais você é responsável, eu acho que tudo isso te cansa, te cansa. E quando você vai ficando mais velho também, eu acho que você acaba já sabendo algumas coisas que você não gosta, já não é mais uma dúvida, já não é mais um talvez, você sabe que você não gosta. Aí quando você junta uma pessoa cansada com a vida, porque você já passou daquele seu pico ali hormonal que você sentia energia infinita na casa dos 20. E aí você entende que a sua energia é mais cara pra você mesmo. Você tem que pensar melhor onde pôr essa energia, porque você não vai ter tanta energia sobrando. Você fica mais criterioso, né? A tendência é ficar, porque você tem menos energia. Então, querendo ou não, você vai ter que ser mais criterioso, porque você não vai conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia. Você não vai ter a mesma disposição. Por mais que você cuide bem da sua saúde, cuide bem do seu corpo, não é igual, é natural. Tem uma oscilação aí. Aí você junta esse fato com o fato de que a gente acaba sendo, não vou dizer cabeça fechada, porque não é, eu acho que não é por aí a ideia, mas você já tem melhor o que você gosta, o que você desgosta. Você já tem 30 anos mais, tem certas coisas que você já tem meio que certeza que você não gosta. Você Sim, não você já fez o precisa teste, né? revisitar. Exatamente, você já fez o teste, já passou por várias situações. E eu acho que é aí que começa a ter alguns pequenos problemas, quando tanto a gente não consegue entender ou
ou ver que os nossos amigos estão mudando, justamente porque a gente talvez já não tenha essa mesma proximidade, já não tenha mais tanta proximidade. Não que vocês se afastaram, mas talvez vocês não se veem todo dia igual Vocês se viam quando você é antes. mais novo, você se vê, sei lá, no final de semana, ou a cada X dias, ou um dia por semana ali num happy hour, etc. Eu acho que isso já começa a criar alguns problemas invisíveis, porque a gente não tá preparado para essa mudança de rotina. E aí, às vezes, a gente ou se culpa, ou coloca a culpa na outra pessoa. E aí a gente acaba não resolvendo e não tendo paciência para resolver. Eu acho que a gente acaba escolhendo relações que exigem menos de você, sabe? Eu quero estar perto de uma pessoa em que eu sei que ela pode contar comigo, que eu posso contar com ela, claro, mas ao mesmo tempo em que ela me demande menos, que eu não precise me justificar toda hora, que eu não me sinta julgado. Uma relação amena, porque já tem tanta coisa que tá sugando a energia, que tá sugando minha atenção, que eu quero que a amizade seja uma coisa leve. Que, óbvio, vai ter momentos que você vai tomar uma carcada de uma pessoa que é amiga sua, isso vai acontecer e vice-versa. Não é sobre isso, não é sobre ter momentos de chamar de atenção, coisa do tipo, mas eu acho que a nossa energia fica mais valiosa, sabe? E aí, se você tá com alguém em que você se sente, depois que você passou um tempo com essa pessoa, exausto, eu acho que isso já começa até a se diferenciar de se realmente é uma amizade ou não. É que a galera fala muito, né, de pessoas que estão perto de você pela sua utilidade, pelo que você pode fazer por elas, etc, né? E eu acho que isso pesa muito quando você vai ficando mais adulto e entendendo o valor do nosso esforço, o valor da nossa Ah, energia, o né? valor do seu tempo. Eu acho que, especialmente depois da pandemia, porque a gente tem ainda um agravante de que a gente tem 30, eu tenho 32 anos, mas a gente viveu essa fase de se transicionar dos 20 para os 30 no meio da pandemia. A pandemia já dificultou a gente manter a relação e a proximidade com as pessoas que a gente gosta, com nossos amigos. E aí você passa pela pandemia, passa pelos dramas e os traumas e as questões da sua vida, e aí você percebe que o seu tempo é muito valioso. O critério começa a ficar nisso. Quando você é mais jovem, não falando como uma grande anciã, porque eu também não gosto de ser essa pessoa que, tipo, fala como se você tivesse 30 anos e tá no fim da vida. Não, você tá numa fase diferente. Eu acho que quando você entra nos 20 anos, você tá, tipo, começando a vida adulta. Você tá estagiando ali em ser um adulto. Então você testa muita coisa. Você aceita todos os rolês, você vai pra tudo, você topa tudo. Você tá em todas as festas, você tá em todos os lugares, por mais insalubres que esses lugares sejam. E aí, quando você vai ficando mais velho, você começa a entender que, tipo, legal, mas não gosto desse tipo de rolê, então eu não vou frequentar esse tipo de rolê, porque, sabe, o que ele vai me devolver é muito pouco perto do que eu vou ter que demandar de energia pra poder fazer esse rolê acontecer. Geralmente esse rolê às vezes funcionava antes por causa das companhias que estavam envolvidas ali, mas você tinha que demandar muita energia, porque a galera sempre fala muito, você tem que ficar em pé, aí você vai pra um rolê que você não gosta da música. Hoje, com 32 anos, pra mim aquele áudio que viralizou uma época da Cláudia Raia, vai me divertir? Eu vou. Não vai me divertir? Eu não vou. E algumas pessoas você começa a perder dentro desse momento em que você começa a priorizar algumas coisas. Então, e as pessoas que você convivia quando você estava sempre nesses rolês, você já não vai mais conviver tanto. Então, vocês vão naturalmente acabar se distanciando. Os interesses que você tinha quando você era mais novo acabam mudando. O seu tempo, que nem eu falei. Então, meio que acontecem distanciamentos naturais. Em alguns casos, as pessoas entendem de maneira muito mais fácil e simples. Eu tenho amigos da época da faculdade que a gente se vê uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, mas funciona super bem. E tem pessoas que eu era, tipo, muito, muito próxima, por exemplo, na época que eu trabalhava lá no começo da minha carreira, e que hoje em dia eu já não tenho mais contato, mas que não deixei de gostar dessas pessoas. A gente só não tem mais as mesmas vivências, então a gente acaba não conseguindo mais se relacionar. E aí acaba ficando muito difícil, porque, sei lá, uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente, eu queria conhecer gente nova, eu queria, sabe, fazer amigos, conhecer pessoas que estão interessadas pelas coisas que eu tenho interesse agora e que são coisas que eu nem imaginava que eu estaria me interessando, me dedicando agora. Mas a gente não saiu de casa, não tenho energia para fazer algumas outras coisas, e aí fica difícil também conhecer gente nova, porque a vida adulta acaba às vezes te atropelando. Então você tem que tomar muito cuidado para não ser atropelado dentro desse processo. Não sei o que vocês acham, se vocês também sentem isso, se vocês aí que têm mais de 30 anos que estão me ouvindo sentem isso, essa dificuldade de conseguir encontrar um tempo na rotina caótica da vida para se relacionar com as pessoas, para ligar para um amigo que você não vê faz tempo, ou para sair, para ir para um rolê, para encontrar pessoas novas. Não sei, você, meu amor, como você se sente em relação a isso? Como eu me sinto, ainda tô tentando entender nos últimos anos, né? Porque ainda é tudo muito recente, mas eu penso que eu gosto de comparar exemplo com pessoas que eu tenho ao meu redor. Então, tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que tem pet, tem gente que tá casado, tem gente que tá solteiro, tem vários estilos de vida diferentes. Eu acho que isso te dá uma disponibilidade maior ou menor de tempo. Eu acho que uma coisa que você comentou de mandar mensagem, etc., eu acho que uma coisa que dificulta muito hoje é a rede social. Porque você tá constantemente vendo se a pessoa é ativa na rede social, se ela publica coisa. Eu, por exemplo, não sou, não posto nada, não publico nada, mas tem muitos amigos que postam e publicam. E aí você tá vendo esse dia a dia da pessoa. E isso traz
talvez uma proximidade aonde antes não tinha. Porque talvez, sei lá, né, até por curiosidade tinha perguntado para um pessoal mais velho que eu conheço, uns 40, 50, que já é uma outra geração, para entender um pouco diferente, se tinha momentos em que você marcava, você ia, você encontrava seus amigos e etc. A ligação não era uma coisa tão acessível, então quando você fazia uma ligação era um pouco mais um evento do que uma coisa hoje já banal, você liga para qualquer pessoa a qualquer momento. E eu acho que isso dá uma falsa sensação de super disponibilidade. Você tem um WhatsApp na mão, você tem um celular, você tem uma rede social, então, sabe, você tá com a vida atolada, você tá com 1 milhão de coisas. Aí você decide num dia sair pra tomar um café, porque você precisa desestressar. Aí você posta que você tá num café. Aí chega algum amigo e fala: "Ah, tem tempo pra estar num café, mas nunca consegue estar comigo e tal". Então acho que essa janela de disponibilidade, acho que bugou a nossa cabeça. A gente não sabe lidar com esse excesso de informação. Então, tipo, isso pra mim especificamente pega bastante porque eu não publico nada. E eu não sou uma pessoa muito atenta ao celular em si, então eu demoro pra responder, eu desabilito todas as marcações de que leu e que não leu, porque a pessoa fala: "Ai, eu vi que você viu, mas você não respondeu". Eu não respondi porque naquele momento eu não estava parado, eu não estava querendo responder e fui responder num outro momento. E aí isso já me coloca já como um estranho na sociedade, porque as pessoas não sabem de nada sobre a minha vida praticamente, a não ser que converse comigo ou com pessoas ao meu redor que estão disponíveis. E aí dá aquela sensação de sumiço. Mas tenho vários amigos meus que eu posso ficar, igual que a Jade comentou, vários anos, vários meses sem conversar, mas se a gente sentar um na frente do outro, a gente vai conversar e eu vou estar ali disponível 100% desse tempo para conversar. Tanto que eu falo, eu lido com pessoas ao meu redor. Eu não consigo, minha cabeça tem 500 vozes aqui dentro. Eu não fico no celular porque senão minha saúde mental vai pro espaço de vez. E aí eu fico pensando nisso, sabe? Os dois extremos e o que tem no meio aí, né? De quem é low profile, por assim dizer, né? Quem não publica muita coisa, digamos, mais quieto, uma visão de rede social, né? Mais introspectivo ali, só consome coisa. E a galera que publica bastante coisa e mostra bastante a vida. A gente tem esses dois extremos aí com, né? Várias faixas aí no meio. Eu acho que isso ajuda a atrapalhar as nossas amizades. Porque, igual eu falei um pouco mais cedo, dessa falsa sensação de proximidade, porque você tá vendo o que tá tendo com a pessoa ali no dia a dia. Isso pode fazer com que você interprete errado o que tá acontecendo na vida da pessoa, porque até onde eu vejo das pessoas que eu sigo, ninguém posta tudo. As pessoas postam o que elas querem postar. Elas postam uma face, uma máscara ou uma fatia da vida delas que elas querem exibir. Mas não quer dizer que a vida toda tá ali. O maior exemplo disso são vários criadores de conteúdo, que os conteúdos que eles criam são super alegres e animadores, mas a pessoa tá passando por uma bad, aconteceu um monte de coisa, tá passando por várias coisas ruins na vida, um monte de coisa que tá afetando, problema financeiro, problema de relacionamento e tal, e a gente não vê aquilo. E aí a gente julga muito a pessoa pela aquela fatia ali, né, pela aquela fração que a gente tá vendo. E aí quando a gente coloca isso em amizade, eu acho que pode ser algo muito perigoso, da gente começar a assumir o que a gente acha que tá acontecendo na vida dos nossos amigos, dar como verdade, e aí na hora se sentir mal, se sentir incomodado. Eu acho que isso me faz sentir, então tentando aí pôr alguma palavra em cima da que você perguntou, que isso me faz sentir nessa vida adulta, é que eu sinto que a gente tem que criar um papel, como se fosse dentro de uma peça, e que a gente tem que exercer esse papel dentro dessa peça para cultivar essas proximidades. E que se a gente não exerce esse papel, essa relação não existe. Sendo que talvez num passado, se você tivesse um espaço muito maior entre o tempo que você vê ou conversa com alguém, pela questão de distanciamento e tal, isso fosse mais tranquilo. Então eu me sinto às vezes uma pessoa do passado preso no presente, porque eu não tô tão disponível digitalmente. Tem pessoas que acham que eu tô evitando, que eu tô ignorando, mas às vezes eu tô mal e mal conseguindo lidar com o que tá acontecendo aqui no meu dia a dia. E aí eu penso, na hora que eu for conseguir sair da minha concha aqui, sair do meu momento de introspecção, sair do momento de tristeza ali no meu canto, querer voltar pra vida social, eu não quero chegar num grupo que vai estar me julgando, que vai estar me criticando. Eu falar assim, não, beleza, você tá aqui agora, então vamos aproveitar esse momento agora e vamos conversar. Só que eu sinto que a maioria das pessoas não é assim, sabe? Se você não tá constantemente participando da vida delas, isso quer dizer que você é menos amigo? Eu não acho que é assim. Acho que tem tipos diferentes de amizades, tem tipos diferentes de necessidades de amizades, tem pessoas com carências diferentes também, tem pessoas que precisam de mais proximidade, outras de um pouco menos. E eu acho que quando você se relaciona com outras pessoas, você tem que ter essa empatia de olhar do outro lado. Então tem pessoas que eu me esforço pra sair da minha Bolha. bolha ali, pra sair do meu sumiço, pra interagir, porque eu sei que eu preciso também dar essa manutenção e porque eu me importo, obviamente, porque são pessoas que são minhas amigas, então eu não posso ser, eu sou assim, então gostou é assim. Não, todo ano eu falo, não, esse ano eu vou conversar mais com os meus amigos pelo WhatsApp. Esse ano eu vou mandar mais mensagem, eu vou ligar mais. E é difícil porque não sou quem eu sou, mas eu me esforço pra dar esse volta pra pessoa, porque eu sei que vai ter que ter uma calma do outro lado também de entender que eu não vou estar disponível. Então não adianta só exigir o que eu quero, né, sem também entregar alguma coisa ali que a pessoa se sinta confortável. Mas é engraçado que hoje, com a era da instantaneidade, né, tudo pra ontem, tudo imediato, você pede alguma coisa, chega na hora na sua casa, eu acho que as pessoas aprenderam como lidar. A gente acha que relacionamento é interação contínua, sabe? Ah, eu acho que isso é uma questão pra muita gente, pra maioria das pessoas, tanto que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra pedir sugestões de tema, e esse foi um dos temas que as pessoas falaram bastante pra
gente falar sobre isso. Então, assim, muita gente tá sem saber como lidar, muita gente tá sem saber como fazer. Porque é isso, a gente sente saudade, a gente quer interagir mais, a gente quer estar mais presente, mas tem tanta coisa acontecendo, a gente já falou também sobre a gente estar na época mais ansiosa e mais depressiva, porque a sociedade tá problemática. A gente é uma das gerações mais pobres que não vai conseguir conquistar várias coisas, os preços das coisas nas alturas, enfim. Então, tem muita coisa acontecendo, muita pressão de todos os lados, e aí a gente meio que não sabendo como lidar com tudo isso, acaba se isolando, mas sendo que a gente não quer se isolar, a gente quer estar perto das pessoas, mas estar perto das pessoas demanda energia, e aí você não tem energia, então meio que tá todo mundo andando em círculos e tentando encontrar uma resposta para essa pergunta, e a gente meio que fica, tá, não queria falar que a minha vida tá um caos todo dia, mas é isso, essa é a resposta que eu tenho para dar. Esses dias eu descobri que meu amigo da faculdade vai ser pai, e eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu já tô pra ir visitar esse meu amigo há, sei lá, vai fazer um ano que eu tô pra visitar ele. Provavelmente ele gostaria de ter me contado isso numa dessas visitas, porque ele me cobrou algumas vezes, e eu falei, ai meu Deus, me desculpa, minha vida tá um caos, tô me mudando de novo, e de novo, e de novo, e acabei não conseguindo ir, e aí descobri que ele vai ser pai pelas redes sociais, e fiquei muito feliz. Mas é isso, a gente quer estar mais presente, mas ao mesmo tempo que estar mais presente demanda uma energia que às vezes a gente não tem. Então, acho que tá todo mundo correndo nessa roda de hamster das relações pra tentar encontrar um jeito saudável de se relacionar com os amigos e até de fazer novos amigos. Mas uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar é que além das nossas questões pessoais, existem as questões, né, nada individual aí. A gente tem questões sociais muito presentes e muito importantes que têm dificultado as nossas relações. E eu acho que as sequelas da pandemia são uma parte muito importante delas, porque antes da pandemia eu sempre fui uma pessoa que, nossa, estava disposta pra ir pra tudo quanto era lugar, gostava de sair. Ai, vamos tomar um litrão, barato. Não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, mas vamos sentar, tomar um litrão e tal. Hoje, nossa, qualquer oportunidade de ficar dentro da minha casa, eu tô escolhendo. E aí eu tenho tentado eu mesma me policiar pra conseguir estar mais presente, que é o que você falou. Então, tipo, se esforçar pra estar presente nas relações, porque eu me importo com as relações, eu não quero perder essas relações. São coisas importantes, são pessoas importantes pra mim, mas é muito difícil. Tem sido muito difícil. Eu acho que é difícil principalmente quando acho que tem um pouco de falta de empatia. Não importa de qual lado, sabe? Porque se você não é uma pessoa herdeira, você vai trabalhar, o trabalho vai te cansar e vai gerar outros problemas ali em volta da sua vida ou soluções também. Só que só por conta disso você já vai ter uma boa parcela do seu tempo tomado. E aí, fora disso, se você tiver tempo sobrando, você vai estar cansado, você vai querer descansar. Então já fica difícil conseguir marcar com pessoas 30 a mais pra estar no mesmo lugar no mesmo dia. Porque várias rotinas, várias situações acontecendo, muita coisa acontecendo. E ainda com isso que a Jade falou sobre pós-pandemia, da gente estar mais triste, mais depressivo, estar mais preocupado, a gente se julga muito que é ser adulto. E com 30 anos eu já estou sendo adulto o suficiente. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas, por mais que às vezes falam pra si mesmo, eu sei que eu sou adulto porque, sei lá, eu já banco uma casa, já sustento uma família, ou me sustento, cuido das minhas próprias decisões, tem aquela dúvida interna. Será que eu tô fazendo certo? Porque nada tem um manual. Até porque a gente olha pra gente com 30, 30 e poucos anos e o nosso espelho são os nossos pais. Então, tipo, o que os nossos pais estavam fazendo na idade que a gente tem, sabe? Tipo, minha mãe já tá criando uma criança de, sei lá, pré-adolescente, quase. Não, pré-adolescente tá exagerando, mas minha mãe já tava criando uma criança. E eu tô aqui, no auge dos meus 32 anos, surtada, sem meio que rumo, sem entender direito fazendo da minha vida. E aí você fica, tipo, não é possível que eu esteja sendo um adulto funcional, tal qual minha mãe foi naquela época. Lógico que a gente romantiza muita coisa, a gente vê por uma outra ótica, eram outros tempos, enfim. Existem muitas camadas por cima disso tudo, incluindo a que eu falei anteriormente sobre a gente estar no período da história e da sociedade em que a gente tá mais pobre, com menos perspectiva, mudanças climáticas, aquecimento global, enfim, a gente tem cargas aí muito pesadas e muito complicadas nas nossas cabeças todos os dias que deixam a gente muito sem perspectiva, não só do que é ser adulto, mas do que a gente vai querer pro futuro de maneira geral também. Então acho que vira uma grande bola de neve assim complicada, uma bola de fios assim que a gente fica tentando desatar pra tentar pegar um fio pra seguir, sabe? Tipo, eu queria voltar no tempo às vezes e ter a facilidade e a simplicidade das amizades dos 20 anos, mas não era tudo lindo. A gente olha pra trás às vezes às vezes não, né? Sempre com esse olhar da nostalgia. Então a gente foca no que era muito positivo e esquece todo o caos que estava acontecendo em volta. E aí fica fácil da gente se perder lá e ficar nessa tentando buscar uma coisa que não volta mais. A gente precisa desenvolver essas amizades e amadurecer e evoluir essas relações a partir das pessoas que a gente é agora. Mas aí fica difícil porque a gente nem sabe direito quem são essas pessoas que a gente é agora. E nessa bola com cada aí de fios, é aí que vem a grande dificuldade de como equilibrar. Então, se a gente já tá nessa dificuldade de entender o que realmente é
ser adulto. Porque existe toda essa questão, né, de ser adulto é pagar as contas, é uma questão séria, é uma questão de sustentar e tal. Mas isso é muito genérico, né? Você precisa pagar suas contas e sustentar, porque senão você vai passar fome, você não vai ter onde morar, etc. Acho que ser adulto talvez seja muito mais que isso. Ter mais consciência de quem você é, ter mais consciência dos seus sentimentos. Isso talvez uma visão mais recente, né, do que é ser adulto. E aí imagina, esse monte de pessoa tentando sobreviver, tentando se manter vivo, tentando lidar com as dificuldades do dia a dia que vão se acumulando e também tentando se encontrar dentro da vida, né? Então isso é como se a gente tivesse várias pessoas andando numa praça e não necessariamente andando numa linha reta, seguindo uma pista de corrida. E nessa hora, nessa praça, pode ser que em algum momento eu esteja de um lado, meu amigo esteja do outro, e a gente esteja muito longe, a gente não consegue se ver, não consegue nem se eu gritar, a pessoa vai escutar, mas tem hora que talvez essa interação das vidas vai deixar a gente um pouco mais perto, então a gente vai conseguir aproveitar mais essa vida junto, aproveitar mais momentos juntos. Então acho que é muito esses vai e vens. E como a gente vai mudando bastante e os nossos amigos também vão mudando bastante, principalmente dos 30 pra frente ali, se a gente parar pra pensar que o nosso cérebro acaba de se formar realmente com 25, dos 25 aos 30 você tá começando a entender muita coisa e tá passando por um processo real de amadurecimento, porque tem como você amadurecer algo que não tá completo. Então você realmente, psicologicamente, emocionalmente, você pode vir muito antes, claro, depende da vida de cada um. Tem gente que tem que amadurecer muito mais cedo por diversas questões da vida. Mas se a gente fosse falar de um jeito mais biológico ali, a gente tá amadurecendo mesmo dos 25 pra frente, uma média, né? Então com os 30, talvez você já tenha muita consciência de muita coisa que você fez que você não devia ter feito, ou coisa que você não fez e deveria, e coisas que você achava que gostava e não gosta, e vice-versa. Você tá começando a montar a sua caixinha de quem é você, né? Então como a Jade falou que os 20 ali você é estagiário, a casa dos 30 você é um adulto júnior, entre aspas ali, né? Então, e vai ficando mais lendo pra sênior ali dos 40 pra cima. Então, nessa fase, é muito comum você não se reconhecer. Muita gente que a gente conversa, a gente segue, a gente vê, o pessoal nos 30 tem um pouco dessa crise de identidade. Então, se você tá nessa crise de identidade, os seus amigos também estão, você questiona até as próprias amizades também. E às vezes, no momento desse de questionamento de quem você é, do que tá acontecendo, a gente pode acabar ficando mais sensível, pode acabar ficando mais carente, pode acabar precisando de uma atenção um pouco maior, só que todos estão nisso, só que tentando focar no crescimento pessoal ali, mas juntando muito com o que a Jade falou, que isso é muito importante, que grande parte dos problemas são coletivos, não são individuais, então é muito provável que a culpa seja do coletivo e não do indivíduo, mas a gente tenta se construir para entender melhor quem a gente é. E aí nesse processo tá como se fosse cada um olhando para um lado, perdido, confuso, com a luz meio apagada, e aí nessa hora é muito comum ter esses atritos, ter amizades que voltam a ser amizades, amizades que deixam de ser amizades, e aí é difícil a gente lidar com as nossas próprias questões. E nessas horas, se for disponível para ajudar os nossos amigos a lidar com a deles, pode ser que a gente consiga, mas pode ser que a gente simplesmente não consiga, sabe? Tem um meme que eu vi lá no Instagram, que é, amiga, como é que tá seu estado psicológico aí? Tem uma notícia pra te contar. Às vezes a outra pessoa não tá também com energia pra lidar com as suas questões. Às vezes nem mesmo pra ser um ombro amigo. Eu faço muito isso com o Kelvin. E aí, amiga, tá bem? Eu tenho. Tá bem pra ouvir? Aí se ela fala que tá bem, aí eu falo. Senão a gente deixa pra próxima. É, porque o deixar pra próxima é importante. Porque às vezes você também não vai conseguir estar realmente presente e disponível ali pra pessoa. E isso às vezes pode até atrapalhar, sabe? Putz, eu fui conversar com fulana, esperava que a gente ia conseguir trocar uma ideia, tava passando por uns problemas, mas eu não senti ela ali, senti que ela não tava nem aí, senti ela meio avoada. Aí você vai ver a pessoa tá com 500 outros problemas na cabeça. E também Comunicação. tentando não jogar esses problemas em cima de você. Então acho que essa amizade depois dos 30 elas são difíceis, justamente porque a gente não sabe necessariamente quem a gente é. É. A gente tá criando esse Assim, não todo senso. mundo, né? Sem generalizar aqui, mas pelo que eu falei, a galera que me mandou isso lá na caixinha de perguntas, eu tenho visto que é uma parada meio geral, assim. A gente tem tido esse problema como geração, porque talvez muito do que a gente já tinha falado em algumas outras conversas, a gente se dedicou tanto nos nossos 20 a construir alguma coisa, ou pro trabalho, ou pra uma relação, ou pra alguma outra coisa, que a gente esqueceu de se dedicar pra outras partes da nossa vida, a gente não entende direito quem a gente é, que nem o Henrique falou, a gente não entende direito o que a gente gosta, e a gente tá meio perdido nesse turbilhão de coisas, e aí fica difícil, se você não tá conseguindo lidar nem com você, fica difícil lidar com o outro. E aí entra nesse meio também a falta de você conseguir comunicar pro outro essas coisas, que nem eu falei, de olhar pro seu amigo e falar, tá bem, pra poder ouvir. Às vezes o seu amigo não vai conseguir explicar pra você por que que ele não tá bem, ou o que que tá acontecendo na vida dele, porque nem ele sabe. E aí a comunicação fica difícil, e aí a falta de comunicação já leva as pessoas a tirarem conclusões, a imaginarem coisas, e aí vira uma bola de neve que vai ficando cada vez mais complicada. Acho que uma das coisas que a gente tem que tentar fazer é tentar se comunicar e tentar deixar claro pro outro o que tá acontecendo. Tô me isolando porque eu não tô bem, porque eu tô confusa, porque eu tô problemática. E às vezes o outro também não tem a obrigação de te esperar, mas ele pode, que nem você falou, ter empatia
de entender o seu momento. Quando vocês conseguirem finalmente se ver, vocês conseguirem finalmente se encontrar, talvez não seja do mesmo jeito que foi antes e não necessariamente precisa ser. Vocês são pessoas diferentes, sabe? Vocês não são mais as mesmas pessoas que vocês eram quando vocês tinham 20 e poucos anos. Essa relação, ela vai evoluir, ela vai mudar, ela vai crescer, ela vai ser uma nova relação. E como todas as relações são, você vai se relacionando com as pessoas e se essas relações forem duradouras e forem profundas, e forem relações realmente sólidas, elas vão evoluindo com o tempo e com as suas mudanças. Ah, antes eu era uma pessoa muito rolezeira e hoje em dia eu já não sou mais. Será que você vai conseguir se relacionar com as mesmas pessoas que você se relacionava antes, que talvez ainda sejam pessoas que estão mais ativas e querem estar mais frequentes no rolê? Ou será que essas pessoas vão conseguir entender essa sua nova fase e, sei lá, querer estar com você numa coisa mais tranquila, querer frequentar sua casa, querer, sei lá, sair pra jantar, sair pra almoçar? Então é entender que as relações, elas vão mudando e se adaptando de acordo com o que você muda e você se adapta. E o outro também muda e o outro também se adapta. E é aí que é a grande pegada, né? É a gente saber lidar com essa adaptação, com essa evolução de cada um. Eu acho que é justamente entender que tudo vai mudar, como a gente já falou bastante no primeiro episódio, né? De mudança. Todo mundo muda o tempo todo. Entendendo que tudo vai mudar, que todo mundo vai mudar, às vezes receber um relato, sabe? Pô, faz um tempo que eu não te vejo. Então, o que você tem feito? O que tem acontecido? O que você tem passado por? E se a pessoa estiver preparada pra falar ou pra explicar, ela já tiver entendido, porque às vezes a gente ainda não entendeu, né? Igual que ela já estava falando, nem a gente mesmo entendeu como é que a gente vai pôr pra fora uma coisa que a gente ainda tá entendendo. Eu acho que entra nesse lugar de ter essa paciência, ter essa empatia e ter também o respeito do silêncio, sabe? Às vezes a pessoa vai dar a sumida dela porque ela precisa. E aí quando ela aparecer, talvez ela tava resolvendo algumas questões. Aí você senta, troca ideia, faz aquele check-up, aquela atualização do que tem acontecido, etc. Então acho que quando a gente não tem essa paciência com os problemas da vida adulta, com a vida adulta dos nossos amigos, eu acho que isso pode gerar uns atritos desnecessários, sabe? Aí você pode sentir com falta de apoio, você pode sentir inveja de alguma coisa, ciúme de alguma coisa, porque talvez a pessoa nesse momento da vida está mais próxima de uma outra pessoa, e aí talvez você pode assumir que estar próximo de alguém diminuir a sua amizade com outra pessoa. Eu particularmente não acredito nisso, tá? Sim. Cada um, mas eu acho que não. Eu acho que cada relação é uma relação individual e de uma pessoa para com uma pessoa. Sim. Mesmo num grupo, cada um vai se relacionar com uma pessoa, sabe? Então, eu estar mais próximo de alguém pode ser porque talvez nesse momento a gente tenha um assunto em comum que tá pegando, ou a gente tá passando pelo mesmo lugar, ou a gente tá passando por uma situação mais parecida. E é normal, a vida é fluida, Sim. a vida ela é orgânica, não é uma coisa linear e reta e preto no branco. Tem coisas que você conversa com um amigo, tem coisas que você conversa com outro amigo, tem coisas que um amigo seu entende melhor que um outro, porque talvez tenha tido uma vivência parecida que a sua, tem coisas que você fala com um outro amigo porque justamente ele teve uma vivência totalmente diferente da sua, então você quer ter um ponto de vista diferente. Eu acho que também tem uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai amadurecendo, que os seus amigos, eles são pessoas individuais e que você não tem que exigir nada dos seus amigos. A amizade, pra mim, pelo menos, conforme eu fui amadurecendo, eu fui compreendendo que a amizade é muito menos sobre exigir algo e muito mais sobre troca, sabe? Com essa pessoa eu vou trocar sobre isso, com aquela outra pessoa eu vou trocar sobre aquilo. E cada uma dessas relações vai ser profunda dentro daquela relação. Por isso que a gente às vezes fala que tem gente que você conhece há um mês e você consegue se abrir, você tem uma relação profunda, às vezes muito maior do que pessoas que você conhece, sei lá, desde a escola. Porque são relações diferentes, são momentos diferentes. Às vezes você conhece uma pessoa no trabalho, você tá tendo problemas no trabalho e você é uma pessoa que dedica muito da sua vida ao trabalho, então as amizades de trabalho talvez sejam as amizades que vão entender mais o seu dia a dia, vão estar mais próximas de você, vão compreender mais os seus problemas, mas aí às vezes você decide que você não quer mais dedicar tanto a sua vida ao trabalho, que nem tem acontecido recentemente comigo, depois do burnout, depois de tanta coisa que aconteceu, eu me afastei um pouco da questão do trabalho, da publicidade, e consequentemente eu me afastei das minhas relações que eu tinha construído no trabalho, e a grande parte das relações que eu tinha construído na minha vida tinha sido por conta do trabalho. E ainda são pessoas que são essenciais na minha vida. Tem um amigo meu que a gente se fala eventualmente, mas que foi uma das pessoas mais importantes na minha vida quando eu me mudei pra São Paulo, que foi o Carlos, e a gente se fala quase nunca, mas eu sei que ele tá lá. Eu tenho um carinho gigante por ele, eu sei que ele tem um carinho gigante por mim, e toda vez que eu penso nele, eu penso no quanto ele foi importante naquele momento pra mim e no quanto ele ainda é uma pessoa importante pra mim. Mesmo que hoje em dia ele já não esteja mais dentro do meu dia a dia, ele já não saiba mais das coisas que estão acontecendo na minha vida, ele não conhece meu marido, por exemplo, mas eu sei que se um dia a gente conseguir bater as nossas agendas confusas e a gente conseguir, sei lá, sair pra jantar, a gente vai ter muita coisa pra conversar, muita coisa pra colocar em dia. Só que eu também tento trabalhar as expectativas, né, pra não ficar esperando que algo vai ser como era, porque aquela coisa que a gente já falou, né, as coisas mudam. Então não dá pra gente esperar que uma relação sempre seja igual, ou que uma relação sempre seja da mesma maneira, ou que ela se comporte sempre
mesmo jeito, porque as 2 pessoas envolvidas naquela relação, elas mudam É, conforme a as coisas gente muda, o mudam. nosso ambiente muda. Então, não tem como continuar igual. E também não tem como voltar, porque se você não é mais a mesma pessoa, o ambiente não é mais o mesmo e a outra pessoa não é mais a mesma, também não tem como voltar como era. Você pode ter uma nova versão, pode ter uma nova Exato. fase. Isso também me lembra de uma outra postagem que eu até mandei pra uma amiga minha um tempo atrás, que é você gostar das fases da pessoa. Eu acho que é Uhum. aí que é a grande chave. Porque pode ser que tenha uma fase que a pessoa tá mais distante, uma fase que ela esteja mais próxima, uma fase que ela esteja mais chata, que ela esteja encucada numa pira específica e você não curte muito essa pira, ou Ah, tem horas que os bate amigos as fica chato, pira, e aí né. você, nossa senhora, que da hora que tá pirando nisso, eu também tô. Então acho que quando você vai ficando mais adulto e você entende essas várias fases, até mesmo porque com 30 anos, se você for parar pra pensar em dividir sua vida em duas metades, em 15 mais, 15 anos você já era uma pessoa mais consciente. Você ainda é um adolescente ali, explosão de hormônios, mas você já era uma pessoa mais consciente. Então você já tem umas duas grandes fases na vida, ou se for separar em 3, 10, 10, 10, três fases na vida. Enfim, a gente já consegue falar melhor de fases que a gente já passou. Uhum. Então acho que quando a gente entende isso, não tem por que a gente pensar que quando a gente for envelhecendo não vão vir cada vez mais fases. Sim, Então, se vão vir mais fases, vão vir novos eus. E esses novos eus vão ter que se reencontrar com os novos eus dos meus amigos. E exatamente. às vezes esses novos eus, eles podem não estar muito batendo santo. Alinhados. E aí naquela fase ali a coisa deu uma atritada, uma afastada, mas aí depois, numa nova fase, ou talvez processo de entendimento e tal, a coisa volte a aquecer, volte a se aproximar. E se a gente tem essa paciência, a gente tenta não jogar demais a nossa expectativa na cabeça das nossas amizades para eventualmente isso gerar algum tipo de sentimento de afastamento real, porque você tá longe de uma pessoa, não é você tá longe fisicamente da pessoa, não é você conversar pouco com ela, é quando você conversa com ela, o quão confortável você está com essa conversa. Você sabe aquela sensação de quando você conversa com alguém pela primeira vez, você sabe que a pessoa não sabe nada, então você não sabe muito bem o que falar, o que perguntar, fica aquela coisa meio assim, aquela primeira conversa? Se com uma pessoa que você conhece há muitos anos, que você considera amigo, cada nova conversa você cai nesse lugar de novo, quer dizer que não tem um espaço seguro ali, um ambiente seguro, um ambiente confortável. Eu acho que a amizade é muito isso, é você estar confortável com a pessoa, sabendo que talvez você vai conversar com ela hoje e ela do nada caiu na pira de terraplanista, e ela decidiu ser. Aí você fala, porra, lembra aquela fase lá do passado que você era meu terraplanista, que você deu uma batida na cabeça? Aí você fala, pô, lembro, né? Foda. Então, tipo, eu acho que é aí que começa. Só que eu acho que com uns 30, a gente tá aprendendo Sim. essa parte. A gente tá aprendendo a lidar com isso. Então, eu acho que é por isso que é engraçado ter tanta gente com problema de amizade na vida adulta. Porque aí você acaba se afastando, você pode acabar se isolando e ser aquelas pessoas mais velhas, totalmente isoladas do mundo, que não tem amigo, não tem ninguém, porque você não respeitou o seu processo de mudança e o processo de mudança das outras pessoas. E aí, conforme a pessoa mudou, você ficou tão apegado, tão nostálgico com o que era, que você não aceita a sua nova versão. Seja a Sim. sua ou seja da outra pessoa. E aí sim isso vai criar um afastamento real. Até chegar num ponto que você vai conversar com a pessoa e você vai sentir que não vai dar certo. E aí você vai conversar menos. E até uma hora que você não conversa mais. É, eu acho que o ponto principal de tudo isso, quando a gente fala sobre amizades na vida adulta, de maneira geral, é entender que a gente não pode se apegar a quem as pessoas eram, ao passado. O clássico clichê de que você não pode se apegar no passado, porque as coisas mudam. O dia a dia daquelas pessoas mudam, as pessoas trocaram de trabalho, algumas pessoas tiveram filhos, outras pessoas mudaram de país, mudaram de cidade, mudaram de interesses. Relacionamento também impacta muito. Relacionamentos, então às vezes você conhece alguém e a pessoa tem um objetivo de vida e de repente quando você vai conversar com ela de novo, ela mudou de ideia, ela tem outras perspectivas, outras vontades. E assim, às vezes não vai dar certo, entendeu? Às vezes não vai bater, às vezes você vai se afastar e tá tudo bem. Não é porque às vezes, tipo, uma amizade acabou que ela foi ruim, né? Tipo, tem várias pessoas que eu conheci nos meus primeiros trabalhos, nas minhas primeiras agências, que eu conheci em Mauá, quando eu morava em Mauá, que eu conheci na faculdade, e que hoje a gente não é mais amigo. Agora eu vou morar de novo em Mauá. E a gente não é mais amigo, mas não quer dizer que a nossa relação não foi profunda, verdadeira, maravilhosa, incrível o tempo que ela durou. Hoje a gente não é mais amigo, mas a gente se conhece, e se eu ver essa pessoa, muito provavelmente a gente vai ter conversas maravilhosas, relembrando o passado e tal. Mas assim, eu não faço mais parte do dia a dia dessa pessoa. Eu torço por essa pessoa nos bastidores, sabe? Não é porque você não tá mais próximo, não tá mais vivendo as coisas com aquela pessoa todos os dias, que você parou de gostar dela, sabe? Eu acho que às vezes a gente se fixa tanto em como foi uma fase da nossa vida e a gente fica tentando voltar para aquela fase, fica preso, vivendo, construindo uma casa sempre no passado. Ai, como era? Ai, eu quero voltar a ter as coisas assim, ou eu quero voltar a ser a pessoa que eu era, ou eu quero voltar a ter as minhas amizades. Isso não existe, né? Existe você conhecer quem é essa pessoa agora. Então, o meu amigo vai ser pai, sabe? Então, tipo, eu vou ter que conhecer essa nova versão dele, eu vou ter que estar com ele no dia a dia dessa nova pessoa que ele tá se transformando, dessa nova pessoa que ele tá virando, sabe? Que ele tá construindo. Então, as prioridades dele vão ser outras, os
problemas dele vão ser outros. Então, conviver com isso, estar presente, eu vou ser tia, é uma outra relação que se constrói. Ela traz toda essa bagagem do que foi a nossa relação desde que a gente se conheceu na faculdade, mas muita coisa aconteceu desde esse período, sabe? Eu conheci esse meu amigo na faculdade, eu me casei, eu me separei e eu me casei de novo. Então, assim, eu E já ele se e casou. ele se casou agora e ele vai ter uma criança. Então a gente é pessoas diferentes. Então, assim, nós somos pessoas diferentes do que a gente era quando a gente entrou na faculdade 10 anos atrás. Faz 10 anos que eu me formei. Não dá pra eu esperar que a gente vai sentar numa mesa e a gente vai ter as mesmas conversas que a gente tinha antes, porque a gente tinha outros problemas. Mas uma coisa que eu tento olhar sempre por esse lado, assim, eu tenho tentado me esforçar muito pra buscar isso e entender que agora, pelo menos, com a maturidade que vem da vida, é entender que são outros dramas, que são outros problemas, coisas que eram problemas pra gente quando a gente tinha 20 anos de idade lá na faculdade, hoje não são problemas, hoje são outras coisas, hoje a gente tem outros desafios. Criar uma criança, por exemplo, é um desafio totalmente diferente do que, passar no TCC da faculdade, sabe? Então, tentar olhar por esse lado também e valorizar essa maturidade dessas relações, valorizar que agora vocês são adultos e que vocês podem olhar um pro outro e falar, meu, minha vida tá caótica, não é nada com você, e se a outra pessoa não conseguir entender, não conseguir aceitar e respeitar e participar dessa nova fase que é a sua, talvez seja um momento realmente de entender que é uma nova fase, novas amizades, procurar novas amizades. Também é uma coisa muito difícil quando você tem mais de 30 anos. Até mesmo porque a gente se fecha a novos ciclos, né? Tem como você conhecer gente diferente, fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. Também já falamos disso no episódio de mudança. Então acho que se a gente tá mudando, tudo ao nosso redor vai mudando, como a gente vai ficando mais velho, se a gente não procura novos espaços, procura novos ambientes, procura lugares novos mesmo pra frequentar, vai ser difícil a gente se pôr a possibilidade de conhecer novas pessoas. E querendo ou não, ciclos eles se iniciam e ciclos se encerram. A gente tem que aceitar quando é uma hora de encerrar um ciclo. E às vezes esse encerramento não precisa ser permanente. Então, às vezes tem amizade que ela vai participar da sua vida bem distante por um ano e meio, dois, e depois tanto a sua vida quanto a dela vai fazer com que vocês se aproximem de novo. E beleza, vocês podem decidir o que vocês vão ser a partir dali, ou ficar se julgando pelo tempo que não estiveram tão próximos, Pelo que sabe? Então, aconteceu antes. eu acho que é entender o quão orgânico é a vida e quão difícil é a vida adulta, bem difícil. Essa é a parte, quando a gente é criança, mal posso esperar pra ser adulto, mas não devia ter pensado assim, porque a vida adulta ela realmente é muito difícil. E é legal lidar com essa dificuldade quando você tem apoio. Eu acho que os amigos eles têm um papel muito importante nisso. Ter com quem contar, ter com quem chorar, ter com quem rir, ter com quem sair pra viajar, pra tomar uma cerveja, às vezes pra ficar em casa, não falando nada, um sentado do lado do outro, só assistindo alguma esquizofrenia na televisão. Eu acho que assim, tem todo o lado ruim e tem todo o lado bom. Eu acho que a amizade ela vem justamente quando você consegue oscilar entre o lado bom e o lado ruim, sem com que esse vínculo, esse elo se quebre. Porque se uma amizade ela só se mantém de coisa boa, isso não é bem uma amizade. Se vocês não conseguem lidar com a parte difícil também, por mais que às vezes a parte difícil seja ter o respeito do espaço da pessoa, mas ajudar a pessoa a lidar nem sempre é fazer algo por ela. Às vezes ajudar a ligar é só estar disponível. Estar, assim, ó, eu sei que eu estou do outro estado, no outro país, mas qualquer coisa, me liga, me manda uma mensagem, quando der eu vou te responder ali e a gente conversa. Então assim, eu acho que é entender que o principal, pelo menos que eu tenho sentido ultimamente da vida adulta, é se pôr disponível. Ó, tô disponível, não a todo momento, porque eu também tenho a minha vida, mas eu estou disponível nesse sentido de que me chama, sabe? Assim que rolar, a gente bate, senta, troca uma ideia, seja remoto, seja presencial, mas saiba que por mais que eu não esteja aí, eu estou disponível, Sim. sabe? Um amigo meu uma vez me falou que geralmente você não tem que se esforçar tanto, sabe? As relações elas exigem trabalho, elas são difíceis. Você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que estar presente, a outra pessoa também, vocês vão ter que fazer trocas, mas não é pra ser uma coisa desgastante, sabe? É uma relação que tá ali, que nem o Henrique falou, pra ser um apoio múltiplo, sabe? Tipo, você tá ali pra apoiar seu amigo tá ali pra apoiar você, um lugar pra você trocar experiências, um ambiente seguro pra se conversar sem julgamento. E conforme você vai ficando mais velho, você vai entendendo isso, você quer cada vez menos drama, sabe? Você quer cada vez menos dificuldade dentro dessas áreas. Ah, vocês vão brigar, vocês vão ter, sabe, desentendimentos, mas até aí tá tudo bem, porque você entende que, tipo assim, você não vai levar pro pessoal, sabe? A pessoa também é um ser humano, a pessoa tá lidando com os problemas dela, mas não tem que ser sempre um drama. Quando você é mais novo, você ainda tá aprendendo a lidar com as coisas, ainda tá aprendendo a lidar com quem você é, você tá aprendendo a lidar com outras coisas, então as coisas às vezes se transformam em dramas muito maiores. Então, o que eu tenho tentado levar pra minha vida é isso. Eu quero ter relações que sejam coisas pra somar. Eu quero ter pessoas com quem eu posso contar e que essas pessoas podem contar comigo. Mas quando eu não estiver bem também, que essas pessoas consigam compreender, que elas fiquem chateadas, elas podem ficar chateadas, porque é um direito delas. Eu também fico chateada várias vezes. Mas assim,
ficar chateada, mas não levar isso pro pessoal, não me odiar, não ficar ressentido. Porque, é a vida, a Jade tá confusa, tá vivendo a vida dela. Então é isso que eu espero das minhas relações agora na vida adulta, assim. E eu não sei vocês aí que estão me escutando, que também provavelmente tem essa questão rodando aí na cabeça de vocês, então deixa a gente saber o que vocês acham de tudo isso e como vocês têm lidado com as amizades na vida adulta. Se é que vocês ainda têm algumas. Será que KKKK. vocês, se é que vocês ainda têm amigos? Acho que é bem por aí, sabe? Amizades vão demandar da gente, vão exigir da gente, isso é normal. Mas essa exigência, essa demanda, eu acho que ela tem um certo limite. Não pode te sangrar inteiro, justamente porque a ideia da amizade é que seja um ponto de conforto, um ponto de apoio, um ponto de chamada de atenção, um ponto de bronca ali. Então, reforçando isso que a Jade falou, eu acho que é isso que a gente quer quando a gente tá mais adulto, sabe? É entender que tem outras dificuldades que a gente vai precisar lidar, que tem espaços que a gente não quer que seja continuamente um problema, continuamente uma dificuldade. E isso pode ser um próprio alerta de como lidar com as amizades. Tem uma amizade que te demanda demais fisicamente, emocionalmente, energeticamente. Sempre que você tem que interagir com essa pessoa é muito difícil, você tem que pensar demais, tem muito dedos, muitas papas ali, sabe? Muitos ovos para serem pisados, muitos elefantes brancos na sala, enfim, toda aquela coisa. Talvez essa não seja uma amizade orgânica que faça sentido ser mantida, porque o tanto que ela vai exigir, o tanto que ela vai desgastar de você como pessoa, não é justo com você mesmo. Então acho que isso pode ser um bom termômetro de amizades. Óbvio que isso pode oscilar. Em um momento, alguma pessoa que você conhece pode estar precisando desesperadamente do seu apoio em altíssimas quantidades. Mas infelizmente isso não pode ser constante. Isso não é justo com você e não é justo com outra pessoa, porque isso cria uma dependência psicológica, uma dependência emocional também. E que isso não é saudável. A gente tem que poder contar com o outro, mas não depender sempre do outro. Depender em alguns momentos de necessidade, vai acontecer. Você vai precisar levantar a mão e pedir uma ajuda, a pessoa te levantar do fosso, ou abrir um espacinho e te abraçar e ficar junto com você ali dentro do fosso. Mas isso não pode ser sempre, sabe? A gente não pode estar tendo essas relações sempre drenando a nossa energia, drenando a nossa bateria, porque senão depois não sobra para as outras relações ou pra gente mesmo. Então acho que isso é uma boa maneira de medir esse termômetro. Até mesmo para saber se às vezes você não tá se dedicando de menos. E às vezes essa relação precisa de uma dedicação maior. Uhum. Então acho que é bom sempre ficar atento nesses limites. E qual é o parâmetro? É o seu com a pessoa. Não existe uma régua, não existe uma regra. É você com aquela pessoa. Você conhece a pessoa, então você sabe se ela vai querer mais ou menos. E aí você vai saber se você vai pôr um limite ou vai tirar um limite. Então é ser transparente, é anunciar o que você está sentindo, é verbalizar o seu sentimento, verbalizar o problema. Porque todo problema que não é verbalizado, ele não existe. Então é deixar a coisa na comunicação. Se a gente é adulto, vamos abusar de ser adulto e vamos fazer o quê? Conversar, vamos, né? Pôr pra fora. E é difícil, é muito difícil. Eu falo do lugar de uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar e eu tenho entendido isso cada vez mais, tenho levado isso cada vez mais na terapia, N questões aí que a gente tá investigando. Por mais difícil que seja, tentar se divertir, sabe? A amizade tem que ser divertido, criar momentos alegres. Vão ter os momentos disso que eu falei também, mas, sabe, buscar a leveza dessa relação. A amizade não é um casamento que você vai ter que dividir problema todo dia. Às vezes você vai poder ali dividir só uma risada, uma besteira, uma esquizofrenia na televisão. Então, tentar buscar essa leveza, tentar buscar entender primeiro quem você é, as coisas que você gosta, os seus limites, sabe, se priorizar, fazer pelo outro, mas a partir do momento que você saiba que você está fazendo por você também, sabe? Tipo, eu vou te ajudar com as suas coisas, amiga, mas quando eu terminar as minhas, e eu falo isso de um lugar de uma pessoa que ao longo do tempo foi entendendo e sabendo como lidar melhor com as relações, como impor determinados limites, como se esforçar na medida necessária, porque para várias relações eu já me esforcei demais, já me esforcei de menos também, que o Henrique falou. Entender que você também é uma pessoa que erra muito, sabe? Às vezes a gente também se coloca num lugar de, ai meu Deus, o mundo todo tá sendo horrível comigo, mas e você? Você não tá sendo um pouquinho horrível com o mundo também? Olhe para dentro, se enxergue, se compreenda, aceite seus defeitos. Não necessariamente você vai conseguir mudar determinadas coisas, e os seus amigos também vão saber quem você é e vão ter que aceitar os seus defeitos também. Não tô falando aqui de ser um filho da puta, mas tô falando de defeitos. Às vezes você tem suas chatices, suas manias, suas coisas, e uma relação também tem essas coisas, também tem esses detalhes. Mas acho que uma coisa que eu tenho colocado pra mim nesses últimos tempos, depois de passar pelas últimas coisas que a gente passou, que eu passei, eu tenho procurado me divertir, sabe? Tipo, tem sido cada vez mais difícil, eu tenho encontrado cada vez menos momentos de diversão, tenho me isolado cada vez mais, mas eu quero mudar isso, eu quero conhecer gente nova, eu quero me divertir, eu quero ir pra festas. A gente está gravando isso no dia do show da Madonna no Rio e eu estou muito triste que eu não posso estar lá. Então, assim, eu quero me divertir mais, sabe? Eu quero estar com pessoas, eu quero encontrar, às vezes, sabe, conhecer gente nova num rolê que você decidiu ir sozinho. Ai, o rolê do show da Madonna. Putz, às vezes eu não ia conseguir encontrar ninguém pra ir comigo porque ninguém ia estar disposto, apesar
apesar de que tem várias pessoas que eu conheço que foram no show da Madonna, vocês vão viver um momento histórico, meus amigos. Mas sei lá, vai que você decide ir sozinho e lá você encontra um monte de gente que tem interesses similares aos seus, mas você tá sempre com medo de fazer isso. Fazer novos amigos, se divirta. Que lembrar também que relacionamento é escolha. Você tem que escolher estar presente, a pessoa também tem que escolher estar presente. E quando um dos lados não escolher, ter a paciência e a empatia de aceitar, que nem sempre a gente tem que escolher estar presente. Eu acho que entendendo isso, acho que a palavra acima de tudo é respeito e empatia, a gente pelo menos pesa menos, sabe? Sofre menos. Eu acho que a gente sofre muito com coisa que às vezes a gente não respeita ou não aceita, em como as relações vão evoluindo. E a gente não controla, né? A gente não controla nem a gente mesmo 100%, quem dirá as relações com os outros. Mas eu acho que a questão principal, se a gente fosse resumir em poucas palavras, amizade depois dos 30 é difícil. É Difícil. difícil porque muita coisa está acontecendo, muita coisa pra gente digerir, e muita coisa pra digerir de outras pessoas também, né? Porque elas também estão passando por muitas mudanças. Então, acho que ter respeito e empatia, eu acho que pelo menos torna a chance de que mesmo que um ciclo de uma amizade tenha que encerrar, se encerre de uma maneira saudável, dentro do Sim. possível. Eu acho que, por mais que, se a gente fosse resumir em difícil, eu acho que a gente também tem que resumir como necessário. O ser humano, é um ser social e a gente quer pertencer, a gente quer ter um grupo. Então, acolha os seus amigos e tenha paciência com os seus amigos. Eu acho que as palavras que a gente pode usar principalmente são essas: acolhimento e paciência. Porque por mais que você conheça aquela pessoa ou você já tenha conhecido aquela pessoa em algum momento, você não sabe pelo que ela tá passando, sabe? Você não sabe o que tá rolando na vida dela, na cabeça dela naquele momento. Então, às vezes, por mais que você tenha as suas necessidades e as suas questões, às vezes você precisa ter paciência pra entender que o outro às vezes não tá sabendo lidar nem com ele mesmo. Lógico, entender também o seu limite, se respeitar. Essas são as palavras principais da vida adulta de maneira geral, porque a vida adulta sai atropelando a gente e a gente tenta viver nos espaços e nos respiros que a gente tem desse monte de problema. E as pessoas que são as pessoas importantes, né, que são as nossas bases, elas são quem ajuda a gente a conseguir suportar tudo isso. Então, se seus amigos param de ter paciência com você porque de repente você começou a se isolar e você não tá conseguindo lidar com seus problemas, de repente você se sente sozinho e incapaz de resolver a sua vida. Então, às vezes, é ter essa balança, assim, um pouco, sabe? Da paciência, de entender que é difícil, que, putz, aquela pessoa ali talvez ela não esteja tão presente porque a vida dela tá caótica, e entender até quando isso é uma verdade, quando isso é uma desculpa, mas ter essa empatia e essa paciência. Isso aí, galera. Então, vamos aceitar a dificuldade, ter paciência, empatia e respeitar os amiguinhos, certo? Sim, Eu acho que é a única maneira da gente aumentar nosso número de amigos, porque é sim importante ter bastante amigos, porque muito. amigos para situações diferentes, amigos para as mesmas situações quando um amigo não está disponível. Então, é importante, tá? Eu sou uma pessoa muito dos amigos, e eu acho que amigos são a família que você pode escolher, então eles são muito importantes, apesar de tudo isso que a gente falou, são muito importantes. A gente tem que tentar abraçar e acolher e manter eles por perto, apesar das dificuldades, tá? Depois da gente ter falado esse monte sobre amizade, pode ter ficado meio confuso. Se ficou meio confuso, espero que vocês tenham conseguido. Porque realmente é confuso. É muito, muito confuso esse tema, porque tem sido um tema que tem batido muito pra gente e, pelo visto, pra vocês também. Várias pessoas mandaram esse tema como um tema que tem dificuldade, querem ouvir outras pessoas falando sobre. Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa disso, e agora a gente vai pros nossos quadros. Então vamos começar com o fio pra soltar. E, meu amor, qual que é o seu fio pra soltar dessa semana? Então, meu fui pra soltar coisa ruim, ainda mais já pegando o gancho do tema, é soltar aquele tipo de amizade que te julga demais. Em que sentido te julga demais? Julga demais as suas escolhas, julga as suas decisões, baseado no que a pessoa acredita, baseado no que ela concorda, não concorda. E, pô, quer dizer que uma amizade te julgar é ruim? Não. Mas tem aquelas amizades que você já até fica meio pé atrás quando você vai contar alguma coisa, porque você já sabe que a pessoa vai cair matando. Meu, vocês não são a mesma pessoa. Aquela pessoa não é. E quando um amigo vem empolgado, querendo contar alguma coisa que tá acontecendo, talvez não é aquele o momento de você querer dar um choque de realidade, ou vou querer tirar o astral da pessoa. Então, muito que a gente falou, ter paciência e respeitar. Tem aquelas amizades que é poder feito em tudo, quer julgar tudo. E, meu, isso é muito desgastante. Muito desgastante. E, infelizmente, eu reconheci que tem algumas amizades das quais eu me aproximava, que elas são bastante assim. E conforme eu fui querendo menos esse espaço de julgamento, se você não concorda, se você não gosta, você pode deixar clara a sua opinião. Mas o julgar outra pessoa, sabe, é diferente. Você não é eu. Então, é claro que talvez você não vai pensar igual, que você não vai esperar a mesma coisa ou fazer da mesma maneira. Mas é aí que vem aquilo que a gente falou. Apoia. Às vezes você só apoia. Se é pra diminuir, ou se é pra desmotivar, ou se é pra desestimular a pessoa, fica quieto, só apoia. E se, também não quero apoiar coisa que eu não concordo, então não fala nada. Tem hora que é melhor
melhor ficar quieto do que falar bosta, né? Então, só ficar quieto. É isso aí. E o seu, meu amor? Ai, o meu é eu não estar lá no Rio de Janeiro pra ver ao vivo esse momento histórico que é o show da Madonna. Eu sei que quando começaram a falar os boatos sobre isso, eu fiquei meio tipo assim, ai, mano, vai ser foda, tá lá, vai ser osso, não vai ser legal, vai ser difícil. Mas, ai, eu queria muito estar lá. Mas eu não tinha dinheiro também pra ir. E assim, pra conseguir ir, tinha que ir com uma certa estrutura. E como eu não ia ter dinheiro, então eu preferia assistir da minha casa, quietinha. Preferi não, né? Eu tive que assistir quietinha da minha casa, então é isso. Eu solto o fio de não poder presenciar esse momento histórico, porque de todos os momentos históricos bizarros que a gente tem vivido, esse era um que eu queria estar vivenciando. Madonna com Pablo Vittar. Nossa, Isso, Pablo Vittar segurando a Madonna no colo, que nem uma incrível. criança. Foi tudo. Não sei quando esse episódio vai ao ar, talvez vá bem depois, mas me conte aí se você esteve lá ou se você teve que assistir pela televisão, porque não assistir não é uma opção. E agora, pra gente terminar com coisa boa, um fio pra segurar, uma coisa legal, uma coisa gostosa. Qual que é o seu pra segurar, meu amor? Nenhum, tem nada de bom. Como a gente tá em processo de mudança, meu fio pra segurar vai ser saco plástico resistente. Isso faz uma diferença tão grande, mas tão grande. Caixa é legal pra proteger algumas coisas, principalmente se é de vida, etc, com certeza, mas ocupa muito espaço. E se você vai fazer uma mudança, a questão do espaço pra você se mudar é limitado, no nosso caso é limitado à caçamba de uma cap, então um saco que é bem resistente, não vai rasgar fácil, é muito mais prático pra você colocar mais coisas, empilhar as coisas e conseguir organizar do jeito que você precisa. Sacolas com alças. E faz muita diferença. Além de que, depois que você usar, na hora que você acabar de fazer a mudança, né, desfazer a mudança, você ainda pode guardar elas para uma próxima, que é o que tá acontecendo com a gente hoje. A gente tá fazendo já a segunda, terceira, sei lá quantas mudanças com as sacolas que a gente usou. E elas estão aí, firme e forte, ajudando a gente e facilitando demais a nossa vida. Segura esse filme. Sacolas plásticas de alça, resistentes. Não pode ser aquelas, tipo, aquele saco de lixo preto que você olha para ele, ele já rasgou inteiro. Então, esse aí não dá certo. Tem que ser umas mais resistentes mesmo. E vale bastante a pena. Ajuda muito. Vale muito, elas são ótimas. E você? O meu fio pra segurar, cuscuz. Gente, comida maravilhosa. Eu Ai, tenho demais. ficado viciada em comer cuscuz com manteiga. Com ovo também é muito bom. Mas, assim, se tiver só cuscuz com uma manteiguinha, pode ser até margarina, entendeu? A margarininha da Quali por cima, mexe e come numa cumbuca. Nossa, que coisa perfeita. Tenho comido todos os dias no café da manhã e tem sido uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. E é isso. Comam cuscuz. É bom demais. Inclusive, que fome. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Nós somos o Solta Esse Fio em todas as redes sociais. Vai lá seguir a gente, engajar nas publicações para ajudar a gente. Por favor. Toda quinta-feira, 1 hora da tarde, tem episódio novo. Se você chegou até o final, comenta um emojizinho que são duas pessoinhas assim de colanzinho preto. Aí você comenta esses dois amiguinhos. Obrigada por terem chegado até aqui. Apoie esse podcast. Se você não puder apoiar na Aurelo ou no Apoia-se, a gente tem lá as nossas duas campanhas já abertas. A partir de R$ 3 você pode apoiar a gente. Se você não tiver R$ 3 para apoiar a gente, só de você seguir a gente, engajar com a gente nas publicações, aqui no Spotify, se você estiver ouvindo, avalie esse podcast, dê pra gente 5 estrelas pra gente saber que você está amando o nosso conteúdo. E se não tiver também, comente o porquê. Exatamente. Se não estiver gostando, conta pra gente saber também. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. E tchau.